Provérbios revela: como deixar Deus te guiar quando o medo te paralisa? Você já sentiu que o medo te paralisa mais do que qualquer obstáculo real? Que mesmo quando tudo parece calmo ao redor, por dentro o seu coração treme como quem está à beira de um abismo invisível? Às vezes, não é o que está acontecendo, mas o que poderia acontecer que nos deixa sem forças para seguir. O medo cria cenários que ainda nem existem, sufoca sonhos, silencia decisões, trava caminhos. Mas e se o medo não fosse um sinal de fraqueza, mas um convite divino à confiança? E se esse sentimento tão humano fosse justamente o ponto de partida para se aproximar da voz de Deus? Há momentos em que tudo dentro de nós quer correr, esconder, evitar. Mas é nesses instantes, quando nossas emoções gritam e os passos hesitam, que a fé pode nascer de verdade. Não aquela fé ensaiada, mas a fé que sustenta quando a lógica falha. A fé que escuta, mesmo no silêncio. A fé que decide confiar, mesmo sem entender. Provérbios, com sua sabedoria eterna, revela mais do que conselhos. Revela caminhos para transformar paralisia em confiança. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por uma jornada espiritual de cura, coragem e entrega. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposto a deixar Deus guiar, mesmo quando os olhos não enxergam o caminho. Se o medo tem falado mais alto dentro de você, fique, porque talvez seja exatamente hoje que você vai descobrir que a voz de Deus é mais forte que qualquer temor. Vamos juntos? Porque onde termina o medo, começa a confiança. Quando o medo domina a mente e o coração. Há um tipo de medo que não grita, mas habita em silêncio. Ele entra sem pedir licença, escorrega entre pensamentos e se instala onde deveria haver paz. Não é o medo que nos protege, mas aquele que nos aprisiona. Ele paralisa, nos impede de decidir, de avançar, de confiar. E aos poucos começa a moldar quem somos, como se nossa identidade fosse feita de dúvidas e não de fé. Quando o medo toma conta da mente, ele altera a forma como enxergamos tudo, a vida, as pessoas, as promessas, até mesmo Deus. Começamos a interpretar os sinais com desconfiança e até as bênçãos passam a parecer ameaças. Já viveu isso? De ter medo de algo bom simplesmente porque acredita que não vai durar? É o medo da perda, da dor, da repetição de feridas antigas. É o medo que levanta muralhas antes mesmo que alguém se aproxime, que sussurra: não vai dar certo, vai acontecer de novo, melhor nem tentar. E o coração ansioso corre mais rápido que a própria vida. Ele sofre por antecipação. Esgota-se tentando controlar o incontrolável. Mas a verdade é que não fomos criados para carregar esse peso sozinhos. A palavra de Deus diz, em Provérbios 3, 5, 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é a resposta. Não é o entendimento humano que vai nos livrar do medo, mas a rendição ao cuidado de Deus. O medo cresce onde a confiança falta, e a confiança nasce onde há intimidade com Deus. Quando você se aproxima dele, o medo começa a perder espaço. Não porque ele desaparece como mágica, mas porque o amor de Deus lança fora todo o temor. Quando você se lembra de quem Ele é, você se lembra de quem você é e de que não está só. Deus não quer que você viva paralisado. Ele quer te ensinar a caminhar com coragem, mesmo quando o coração ainda treme. A coragem verdadeira não é a ausência de medo. É a decisão de confiar, apesar dele, de continuar, mesmo sem ver, de entregar, mesmo sem entender. De respirar fundo e dizer: Senhor, eu tenho medo, mas ainda assim eu vou contigo. E é aí que tudo começa a mudar. Não porque o mundo muda, mas porque dentro de você algo começa a se libertar.
a fé cresce, a paz retorna. E o medo começa a perder o seu trono, a ilusão do controle e o peso de decidir sozinho. Quantas vezes você já carregou o mundo nas costas, achando que era sua obrigação resolver tudo? Decidir, prever, evitar, garantir que nada saísse do seu controle? Mas, no fundo, o que você estava tentando controlar era o medo. Porque quando o medo toma conta, a gente tenta compensar com controle. E isso só gera mais dor. A ilusão do controle é traiçoeira. Ela faz você acreditar que se planejar melhor, se antecipar a todas as possibilidades, se for forte o bastante, vai conseguir impedir que a vida te machuque. Mas a verdade é que não temos esse poder. E quanto mais tentamos controlar, mais nos cansamos. Mais a ansiedade cresce. Mais a alma se perde em caminhos que Deus nunca pediu para que trilhássemos sozinhos. Deus nunca te chamou para ser onipotente. Ele te chamou para confiar. Em Provérbios 16:9 está escrito: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Há um limite para o que podemos fazer. E há um descanso profundo quando aprendemos a nos render ao que está além do nosso alcance. Quando reconhecemos que há um Deus que vê o que não vemos, que entende o que não entendemos e que age mesmo quando tudo parece parado. Confiar em Deus não é desistir, é mudar de lugar, sair do centro e colocar Deus lá. É parar de tentar ser o autor da própria história e permitir que o verdadeiro autor conduza os próximos capítulos. É dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem o Senhor é, e isso me basta. Quando você entrega, a ansiedade começa a se desfazer, porque onde há entrega, há fé, e onde há fé, a presença de Deus. E onde Deus habita, o medo não reina. A entrega é um processo, sim. Às vezes, ela acontece aos poucos, entre lágrimas e dúvidas, mas cada vez que você diz "eu confio", o céu se move a seu favor. E o seu coração encontra repouso. Você não precisa mais decidir tudo sozinho. Você não precisa mais prever o futuro. Você só precisa dar o próximo passo e confiar que Deus já está esperando por você lá na frente. Quando o silêncio de Deus parece abandono, há momentos em que tudo se cala. Você ora, mas não sente resposta. Você busca, mas não encontra direção. E então surge aquela pergunta dolorosa: será que Deus me esqueceu? O silêncio machuca. Ele ecoa como um vazio dentro da alma. E quando o medo já te paralisa por dentro, o silêncio de Deus pode parecer o golpe final. Mas será que o silêncio de Deus é realmente ausência? Ou seria, na verdade, uma forma de presença que a nossa ansiedade ainda não consegue reconhecer? Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O silêncio de Deus não é castigo, é convite, convite para confiar sem garantias, para permanecer sem provas, para descansar mesmo sem respostas. A ansiedade quer tudo agora. Precisa de certezas, de controle, de sinais visíveis. Mas a fé floresce na escuridão. Ela cresce no invisível. Ela se fortalece no silêncio. Porque é ali, onde nenhuma palavra humana alcança, que Deus sussurra o essencial. Nem sempre Ele grita, nem sempre Ele explica, mas Ele nunca abandona. Você pode estar atravessando um deserto, mas o deserto não é um fim. É uma travessia, e toda travessia exige silêncio. É nesse silêncio que Deus constrói dentro de você a confiança que o medo tentou destruir. É nesse silêncio que Ele cura, molda e prepara. Lembre-se, Jesus, na cruz, também sentiu o silêncio do Pai, e mesmo assim escolheu confiar. E ao terceiro dia, o silêncio se transformou em ressurreição.
O que hoje parece ausência pode ser o início de um novo nascimento dentro de você. Não tenha medo do silêncio. Ele é fértil. Ele guarda sementes que ainda vão florescer. Talvez Deus esteja te ensinando a ouvi-lo com o coração, e não apenas com os ouvidos. Talvez Ele esteja mais perto do que nunca, apenas esperando que você silencie por dentro para escutá-lo de verdade. Então, não se apresse. Não desista. O silêncio também é voz, e às vezes é a mais profunda de todas. O medo que paralisa e a fé que move. O medo tem muitas faces. Às vezes ele se veste de insegurança, outras de controle. Ele chega sorrateiro e, sem que se perceba, domina decisões, paralisa movimentos, congela sonhos. O medo é como uma voz que sussurra constantemente. E se der errado? E se você falhar? E se ninguém entender? E se você for rejeitado de novo? E o coração, já cansado, começa a acreditar. O medo convence que é melhor não tentar, que é mais seguro ficar onde está, que confiar em Deus é arriscado demais, que soltar o controle pode ser perigoso. Mas e se o perigo real for justamente continuar nesse lugar onde você já não vive mais, apenas sobrevive? Em Provérbios 29, 25, a palavra nos revela: o medo do homem armará laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. O medo arma laços, prende, acorrenta, nos faz reféns de pensamentos que não vêm de Deus. Mas a confiança no Senhor, ela liberta. Ela dá passos mesmo com as pernas tremendo. Ela move montanhas interiores. Deus não espera que você não sinta medo. Ele sabe que sentir medo faz parte da sua humanidade. Mas Ele te convida a não ser governado por Ele. Ele quer te ensinar a caminhar com coragem, mesmo com o coração apertado. Porque coragem não é ausência de medo, é decisão de seguir apesar dele. O medo paralisa, mas a fé movimenta. O medo fecha portas, a fé escancara janelas. O medo te prende no ontem, a fé te chama para o amanhã que Deus está preparando. E se hoje você está paralisado, cansado, com medo do que vem pela frente, respire, silencie e entregue cada temor ao Senhor. Diga a Ele com sinceridade: Deus, eu tenho medo, mas eu quero confiar. Me ensina. Você não precisa saber como, você só precisa querer. A fé não exige perfeição, ela só precisa de um coração disposto. E quando esse coração se apresenta com humildade, mesmo em pedaços, Deus age. Ele se inclina, Ele guia. Não deixe o medo te paralisar mais. Deus tem caminhos que você ainda não viu, mas Ele já viu tudo. E se você confiar, Ele te mostrará, passo a passo, como caminhar, mesmo quando a estrada parecer invisível. Quando a mente acelera, mas o coração clama por paz. Há momentos em que a mente não para. Os pensamentos correm, desordenados, como se tivessem vida própria. O amanhã ainda nem chegou, mas já pesa. O corpo está presente, mas a alma vive distante, sempre tentando resolver o que ainda não aconteceu. Essa é a face mais silenciosa da ansiedade. Estar em um lugar, mas viver em outro. Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. É como se a Bíblia estivesse nos mostrando que o remédio para a inquietação não está em soluções rápidas, mas em palavras certas. Palavras que vêm de Deus, palavras que tocam onde mais dói. E talvez, nesse momento, o que o seu coração mais precisa não é de mais informação, nem de garantias. É de um sussurro da parte de Deus dizendo: eu estou aqui, respira, confia em mim. Porque quando a alma está aflita, a lógica não basta. Só o amor de Deus é capaz de acalmar uma tempestade interior que ninguém mais vê. A ansiedade tenta nos convencer de que precisamos correr, que se não fizermos algo agora, tudo vai dar errado. Ela nos empurra para decisões impulsivas, para buscas desenfreadas por controle. Mas Deus nos chama para o oposto, para descansar,
para confiar, para deixar que Ele guie o tempo, o ritmo e os resultados. Há uma diferença profunda entre agir com sabedoria e reagir com desespero. E Deus quer nos ensinar a primeira, porque quem anda com Ele aprende a esperar, não com angústia, mas com esperança. É possível viver com o coração em paz, mesmo quando a mente ainda está aprendendo a silenciar. Mas essa paz não vem do mundo. Vem da confiança em um Deus que não perde o controle, que não se atrasa, que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada. E se hoje sua mente está acelerada, pare um pouco. Feche os olhos, respire profundamente e repita, quantas vezes for preciso: Deus está comigo, Ele sabe, Ele cuida, eu não estou só. Você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa confiar no tempo e na direção dele. Aos poucos, o coração aprende a descansar. E o que antes era um campo de batalha, começa a se tornar um lugar sagrado de encontro com Deus. A ilusão do controle e a verdade da entrega. A ansiedade se alimenta do medo de perder o controle. Ela nos faz acreditar que, se não estivermos com as mãos firmes sobre tudo, algo terrível pode acontecer. Como se o mundo desabasse se não anteciparmos, planejarmos, resolvermos. Mas a verdade mais libertadora e ao mesmo tempo mais desafiadora que Provérbios nos ensina é: o controle nunca esteve nas nossas mãos. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é uma verdade que confronta a raiz da ansiedade, confiar mais no entendimento de Deus do que no nosso, entregar o amanhã mesmo sem entender, reconhecer Deus nos caminhos, mesmo quando os caminhos parecem confusos. É difícil confiar quando o medo grita, quando os cenários se repetem, quando traumas passados ainda ecoam dentro de nós. Mas confiar não é fingir que não há medo, é escolher crer mesmo com ele presente, é decidir entregar mesmo tremendo. Fé não é ausência de dor, é entrega dentro dela. E se você chegou até aqui carregando culpas, dores, previsões trágicas ou inseguranças silenciosas, talvez essa seja a hora de colocar tudo nas mãos de Deus. Não como quem desiste, mas como quem confia. Porque soltar o controle não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. É declarar: eu não dou conta sozinha, mas sei quem dá. A ansiedade tenta te manter presa ao que não depende só de você. Tenta te convencer de que, se você não fizer algo agora, vai perder tudo. Mas o amor de Deus sussurra outra coisa. Você pode descansar, eu estou cuidando. E não é uma promessa vazia, é a verdade de um pai que já provou, vez após vez, que é fiel em todas as suas promessas, que mesmo no caos está presente, que mesmo em silêncio está agindo, que mesmo quando tudo parece incerto já tem o amanhã sob controle. Liberte-se da necessidade de prever tudo, abrace a leveza de confiar. Soltar o controle é um dos atos mais difíceis para um coração ansioso, mas também é o mais libertador. É quando deixamos de viver como sobreviventes e começamos a viver como filhos. E você? Está disposta a abrir mão do controle hoje? Quando a fé sustenta o invisível. Confiar em Deus quando tudo está bem é simples. Difícil é confiar quando tudo está escuro. Quando a vida perde o sentido, as portas não se abrem e as respostas parecem não chegar. É nesse lugar onde o medo se torna quase um grito, que a fé deixa de ser apenas um conceito bonito e se torna sustento real. É nesse silêncio denso da alma que Provérbios volta a nos lembrar. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Você pode estar fazendo planos, tentando organizar a vida com as poucas forças que ainda restam, mas o caminho real, aquele que traz paz e direção, só Deus pode mostrar.
E às vezes ele só mostra passo a passo, justamente para que você aprenda a andar por fé e não por vista. Porque se você visse tudo, não precisaria confiar. É aqui que muitas pessoas desistem, quando não enxergam mais, quando a dor parece maior que a esperança, quando o medo se impõe com força e grita mais alto que a voz de Deus. Mas é exatamente nesse momento que a fé se fortalece. Fé não é emoção, fé é decisão. É um sim silencioso diante de Deus, mesmo quando o coração quer dizer, não aguento mais. Você pode estar cansado, pode ter tentado de tudo, pode ter chorado até não ter mais lágrimas, mas saiba disso, sua fé está te sustentando mais do que você imagina. É ela que está segurando você de pé. É ela que tem impedido sua alma de desmoronar completamente. E é essa mesma fé que vai te levar para um novo tempo, se você não desistir agora. Entregar o medo para Deus é um processo. É diário. Não acontece de uma vez, mas a cada pequena entrega, algo muda dentro de nós. A ansiedade vai perdendo espaço. A confiança vai criando raízes, a fé vai se tornando mais forte do que o medo. Hoje, talvez você não enxergue o caminho, talvez esteja tudo escuro à sua frente. Mas se você fechar os olhos e apenas confiar, Deus vai te guiar. Um passo de cada vez. Porque o que te sustenta não é o que você vê, mas quem te vê. E Deus te vê, mesmo no escuro. Você está pronto para deixar a fé sustentar o invisível. A voz de Deus em meio ao medo. Nem sempre é fácil reconhecer a voz de Deus quando o medo nos domina. Ela não grita, não exige, não obriga. A voz de Deus é sutil, firme, amorosa e muitas vezes silenciosa. E é exatamente por isso que quando estamos ansiosos, acelerados ou angustiados, é tão difícil ouvi-la. Porque ela não compete com o ruído do mundo. Deus fala no íntimo, no coração que silencia, na mente que se rende, na alma que para de lutar e começa a escutar. Muitas vezes, o medo se apresenta como uma verdade absoluta. Ele diz que vai dar errado, que você não vai suportar, que você não é forte o suficiente, que vai ser abandonado, que não há saída. E se você acredita nessas mentiras, você começa a viver como se elas fossem realidade. Mas a palavra de Deus nos convida a renovar nossa mente e a não nos conformarmos com esses padrões. Provérbios nos lembra que o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 27. Ou seja, quando tememos a Deus e não ao futuro, nem às pessoas, nem ao fracasso, nós somos guiados para a vida. Não uma vida perfeita, mas uma vida segura em quem nos criou. A pergunta então é, como reconhecer a voz de Deus quando estou dominado pelo medo? E a resposta, ainda que pareça simples, é profunda, silenciando o barulho interior. Deus não vai competir com os seus gritos internos. Ele espera que você se entregue, que respire fundo, que peça com sinceridade, Deus, fala comigo, eu quero te ouvir mais do que tudo. E ele fala. Pode não ser imediato nem audível, mas você saberá. Porque quando Deus fala, algo em você se aquieta. Talvez hoje você esteja sendo sufocado pelo medo, mas Deus continua falando. Talvez baixinho, talvez apenas com a presença dele. Mas se você decidir confiar e silenciar, a voz dele vai crescer dentro de você, e o medo vai perder a força. Deus quer te guiar. Ele só precisa que você esteja disposto a ouvir. E ouvir exige silêncio, coragem e fé. Você está pronto para silenciar o medo e escutar a voz que te conduz à vida? Quando o medo se cala, a fé floresce. Talvez você esteja esperando que o medo desapareça para então começar a confiar. Mas a verdade é que a fé não vem depois do medo passar. A fé floresce no meio do medo. É quando você olha para as suas inseguranças, seus fantasmas, suas incertezas e ainda assim escolhe dar um passo. Ainda assim escolhe confiar.
ainda assim escolhe continuar. A Bíblia não nos promete uma vida sem lutas, mas nos garante que em cada batalha Deus estará presente, e mais do que isso, que Ele nos guiará. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, a direção não depende da ausência de medo, mas da entrega da nossa confiança. O medo é insistente, ele sempre tentará voltar, mas cada vez que você o enfrentar com fé, ele perde força, e a fé cresce, como uma semente que foi enterrada no escuro, regada com lágrimas e dores, mas floresceu, porque escolheu crer que havia algo além daquele momento de sombra. Você pode ter tropeçado, pode ter chorado, pode ter se sentido paralisado tantas vezes. Mas se você está aqui lendo isso, é porque não desistiu. É porque há dentro de você uma centelha de fé, pequena talvez, mas real. E é tudo o que Deus precisa para começar um novo ciclo de cura e direção. A partir de hoje, você não precisa mais esperar o medo ir embora para viver. Você pode caminhar com ele, com a mão de Deus segurando a sua, com a palavra guiando os seus passos, com a certeza de que a sua história não termina nas suas dúvidas, mas na fidelidade de um Deus que te ama e te conduz com sabedoria. Deixe que ele fale mais alto. Deixe que o amor dele te acalme. Deixe que a confiança te ensine a viver de novo, com mais leveza, com mais entrega, com mais paz. Porque a vida, quando guiada por Deus, sempre encontra um caminho. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, lembre-se, há muitas outras mensagens aqui esperando por você. Volte quando precisar. Deus sempre terá algo a te dizer, mais uma reflexão, feita com amor, carinho e muita intenção. Que Deus seja sua bússola, que te acolha hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo.